Bom pessoal, hoje nós estamos num lugar diferente novamente, a gente está sempre buscando algumas alternativas. Nós viemos para Vinhedo, nós estamos aqui na frente da High Torque, que é do ADG, ele tem essa franquia de oficina mecânica, manutenção, e além do que ele também tem um canal no YouTube que faz avaliações de carros e o escopo dele sempre é mais a parte de manutenção mecânica e elétrica dos carros. Mas nós vamos usar um pouco das instalações dele aqui hoje para fazer uma revisão nesse Trailblazer na versão Premier, que agora é a versão única do Trailblazer. É um SUV raiz, ou seja, não é um SUV de shopping, 7 lugares, tem muita coisa para ver. Nessa versão 2021, o que a General Motors fez? Ela deu uma atualizada mais na parte de conforto, de segurança, de comodidade e visualmente o que a gente tem de diferença basicamente é na frente, né? Então, para-choque dianteiro, os faróis de neblina subiram, a grade tem esse novo formato com essas duas barras paralelas, Chevrolet aqui no meio, a gravatinha colocada do lado. Isso está muito parecido também com a S10 High Country que nós fizemos numa avaliação recentemente. Do resto, em termos de visual no carro, não mudou praticamente nada. A traseira não tem nenhuma alteração visual. Olhando no website da Chevrolet, o preço para o carro em São Paulo, R$ 302.090. E nessa bonita cor aqui, mais R$ 1.900, totalizando R$ 303.990. A gente sabe que a maior parte das pessoas que compram esse carro, as empresas que compram através de CNPJ, que aí acaba tendo um desconto aí de 15 a 20 mil reais nesse preço. Na parte de rodas e pneus, segue com a mesma configuração, 265/60/18, freios a disco ventilado na dianteira e a disco na traseira, tanto dianteiro quanto traseiro são pinças deslizantes. Em termos de tamanho, proporções do carro, né? São praticamente 4,90 m de comprimento, 1,90 m de largura e 1,85 m de altura. Pensa o seguinte, 1,90 m de largura, né, de retrovisor a retrovisor. Está na hora dos nossos engenheiros, arquitetos e governantes pensar um pouquinho na largura das faixas das baias de estacionamento em shopping center, em supermercado. Não está cabendo um carro desse tamanho mais numa vaga dessa, né? E em termos de altura livre do solo, ela é muito boa também. E tem aqui o estribo que ajuda bem as pessoas de menor estatura a subir no carro. Então eu ensino muito a minha mãe isso. Minha mãe já aprendeu. Bota primeiro o pé esquerdo aqui para subir no carro, né? Então fica mais fácil de entrar assim. Como eu já disse, na parte traseira, externamente, não tem praticamente nenhuma alteração em relação ao modelo anterior. O que eu acho que a GM gastou, vamos dizer, foi bem balanceado naqueles detalhes de Geo Effect que eu comento, né, os efeitos joias. Você vê que essa gravata bem grande, alguns detalhes cromados, a própria lanterna com esse design mais cristal dá um pouco desse brilho para o carro, né? A abertura da tampa traseira é através de mola a gás, não temos aí um sistema automático. E a capacidade do porta-mala, ele vai de 554 litros até 1.830 litros, então depende da configuração que a gente faz nos bancos aqui. Então, como vocês podem ver, é fácil levantar ou baixar o banco, a terceira fila de banco. Aqui tem um porta-pacotes, que onde também fica acomodado a cobertura do porta-mala. Aqui eu até vi um comentário de uma pessoa outro dia, assim, pô, é bom para quando você vai fazer uma viagem, levar um pão de forma, aqui o pão de forma fica bem protegido, você não vai amassá-lo, né? O step está por baixo do carro e para fechar requer um pouco de esforço e altura, né? Vamos fazer aquela avaliação tradicional do AE, do banco traseiro,
Primeira avaliação da própria porta. Então o que a gente vê? A parte de vedação, a mesma a parte de construção. Vocês podem ver que essa porta aqui é uma porta que é uma chapa inteiriça, né? Ela não tem solda que nós já vimos em outros carros nessa altura aqui. Isso tem as suas vantagens e desvantagens em termos de construção. Uma borracha aqui que protege para não deixar acumular sujeira nessa parte onde seria que vai sujar a calça, sujar a barra da saia. Espaço para as pernas, para o joelho é bom, o pé também cabe embaixo do banco, a inclinação também do encosto é boa, não é? O carro também está um pouquinho torto, inclinado para cá, né? Tem um bom apoio para o braço esquerdo, tem um outro descansa-braço central aqui, com porta-copos, porta-garrafas. Temos o que? Uma tomada 12 volts aqui atrás. Seria mais conveniente que fosse uma tomada USB. Já estamos no ano 21 do século 21, né? Ar-condicionado para compartimento traseiro. Tem aqui um controle individual. As saídas de ar estão posicionadas no teto, tanto para a segunda fileira de banco, quanto para a terceira fileira de banco, com iluminação para a terceira fila, iluminação para a segunda. Ou seja, em termos de conforto geral, para quem vai aqui na segunda e terceira fila, o carro é bem provido, vamos dizer assim. Mesmo sentado aqui atrás, a gente está numa posição alta, ou seja, tem boa visibilidade para frente, não se sente muito fechado aqui atrás. Vou mostrar alguns detalhes de ajuste de posição, o que eu gostei e o que eu não gostei. O banco tem ajuste elétrico nas 3 posições, né? Inclinação e tudo mais. O volante de direção tem ajuste apenas de altura. Fica faltando o ajuste de distância. E para mim, para minha posição de dirigir, então, eu vejo que meu braço acaba ficando muito esticado e as pernas flexionadas, né? Então, não gostei disso. E aqui do lado nós temos ajuste de altura do facho do farol. E uma coisa que acho que a gente precisa repensar é a parte de chave, né? Aqui a chave tipo canivete, ela tem a função de partida remota através desse botão, mas tem que colocar a chave ainda, virar a chave. Está na hora de ter o botão Start Stop, né? Aquelas coisas que eu aprecio, um lugar para colocar o celular, temos aqui. Eu acredito que logo a GM vai colocar nessa posição um carregador por indução sem fio, porque a multimídia 2021 ela já faz o espelhamento sem fio. Eu não preciso do cabo para espelhamento, eu estou usando o cabo só para carregar a bateria. Então, isso é uma coisa que deve aparecer logo. O cockpit está muito bem montado, não mudou muito em relação ao anterior, mas está tudo aqui na mão, né? Que a mão chega com facilidade em todos os comandos. Aqui no centro nós temos o comando do controle de tração 4x4 e reduzida, câmbio. E o coração desse carro está onde? Está no motor, né? Para 2021, a GM fez algumas alterações no turbo compressor. Diminuiu um pouco aquele lag, né? aquele atraso que tem quando faz aceleração. Isso não mexeu em termos de potência ou torque do motor. Então ficou o mesmo motor de 2,8 litros, turbo diesel, tem 200 cavalos a 3.600 RPM e 51 kgfm a 2.000 RPM. Então é um motor bem forte para puxar todo esse peso que tem o carro e mais a capacidade de carga que a gente tem no porta-mala, né? Acoplado a esse motor tem um câmbio de 6 marchas, vai acoplado através de conversor de torque
e também tem um bom casamento motor e câmbio para o desempenho. E esse sistema todo está muito integrado para termos de ruído. Na hora que a gente for dar uma volta, vocês vão perceber bem isso. Aqui o que a gente vê aqui dentro, primeiro, essa capa plástica, ela é uma capa também fonoabsorvente, né? Então tem um revestimento. O motor a gente vê que além da proteção plástica e térmica ali, também tem aqui uma outra espuma para diminuir o nível de ruído. Então, um motor bem compacto, 4 cilindros, injeção direta, né? O chamado Common Rail. Né? Turbo está do lado de cá, um filtro de ar, uma capacidade boa de filtragem, de volume. Né? Aqui a mangueira que vem do interresfriador, que está posicionado aqui na frente de tudo. Agora que nós já vimos essa parte interna, superior aqui do motor, vamos colocar no elevador e ver por baixo. Vamos fazer agora a nossa análise técnica aqui no elevador. Primeira coisa é essa peça plástica que a GM acabou colocando. Isso aqui era metálico, depois ela trocou para plástico. É uma proteção para lama, terra, poeira, mas não é uma boa proteção mecânica, né? A proteção mecânica boa é essa daqui, que é uma chapa bem reforçada, protege bem o cárter do motor, protege a caixa de direção que está aqui. Aqui a gente vê o motor elétrico que faz a assistência para a caixa de direção, e aqui o eixo dianteiro, que é a saída da semi-árvore dianteira, uma para cada lado, né? A suspensão, ela é duplo braço sobreposto. A gente vê esse braço inferior bem reforçado, é um braço que tem uma seção quadrada, barra anti-rolagem, que o diâmetro da barra também é bem robusto, e o conceito de mola helicoidal e amortecedor pressurizado. Aqui a gente vê também esse parafuso excêntrico, né, para fazer as regulagens de cambagem e caster da suspensão dianteira. Como vocês podem ver aqui, esse é o chassi do carro, né? Então a carroceria vem apoiada sobre o chassi. Aqui a gente vê um dos coxins da cabine, tem um lá na dianteira, tem um outro intermediário nessa posição e depois tem um outro lá atrás que a gente mostra depois. Então ela é totalmente apoiada. Esse chassi aqui eu conheço bem, tenho uns amigos lá na GM que conhecem bem isso aqui também. A gente sofreu muito para fazer esse chassi na época do desenvolvimento. E ele é basicamente muito parecido, muito similar com o chassi da S10. Até um certo ponto aqui, ele é exatamente o mesmo chassi da S10. E aqui para trás ele modifica para acomodar a suspensão traseira, que é outro conceito, né? Então, aqui no centro a gente vê a caixa de transferência, pela frente a saída do cardan para o eixo dianteiro e a saída do outro cardan para o eixo traseiro. Uma coisa que já foi comentado também na S10 é essa peça do filtro aqui que está ligeiramente desprotegida. O tanque de combustível, ele é plástico, mas ele tem externamente um protetor de calor. Perdão, esse protetor aqui, ele está aqui, se acontece alguma coisa com o cardan, ele está protegendo o tanque. A mesma coisa a parte de baixo, uma outra chapa metálica de proteção. Abafadores, né? E chegamos na suspensão traseira. Essa suspensão, ela é de multibraços, então a gente vê esse braço longitudinal, o outro longitudinal aqui superior, e tem esse que é o chamado a barra panhar, né? Esta daqui. Então seria um multibraço que é chamado também de 5 braços ou 5 links.
O eixo é um eixo rígido, mas a gente tem molas helicoidais, em que a mola ela tem apoio de borracha na parte inferior e na parte superior também, para melhorar justamente a parte de aspereza de rodagem do carro. E amortecedor pressurizado, né? A pinça de freio que eu já comentei, que é deslizante, e aqui talvez para um carro desse nível ficou faltando, né, um acionamento eletromecânico para o freio de estacionamento, que ele continua com a alavanca tradicional. E o step, que vai posicionado aqui embaixo do assoalho do porta-mala, é que ele é um aro 16, ele não é o mesmo da rodagem principal. Agora que nós já vimos toda essa parte inferior do carro, vamos dar uma volta e vamos conhecer dinamicamente. Pegamos uma estrada saindo de Vinhedo em direção a Itatiba. É um visual novo para nós, para vocês, e vamos sentindo o que esse SUV raiz tem para nos oferecer. Primeiro, espaço interno, vocês já viram que tem bastante. Esse tipo de construção, carroceria sobre chassis, praticamente no Brasil tem mais 2 carros aqui que têm a mesma configuração, né? As outras são mais no tipo monobloco. Essa suspensão traseira com mola helicoidal, ela traz bastante conforto para o carro, diferente de um feixe de mola, que acaba sendo mais rígido e mais ruidoso, né? A direção de assistência elétrica tem um bom esforço estático, que é importante para um carro desse tamanho. Esse carro pesa 2.161 quilos. Então o esforço de direção dele, quando era hidráulico, era incômodo. Já com assistência elétrica ficou bem melhor. A centragem também é muito boa, eu gosto. O conforto geral da suspensão, movimentação, é bem agradável também. Em termos de desempenho, motor é sensacional, 51 kgfm de torque, ele faz um estrago, viu? Olha, não tem ultrapassagem que você não faça com esse carro aqui. E o câmbio de 6 marchas, ele tem a opção de troca manual puxando a alavanca para a esquerda e sobe marcha para frente e reduz marcha para trás. Então você percebe que as trocas são bem suaves, né? Você não tem nenhum tranco, nada. E mesmo quando você deixa no modo manual e dirige sem se preocupar com a vida, você não percebe uma hesitação. Por exemplo, agora aqui, passando na lombada, você vai fazer a retomada de velocidade na lombada, já está na marcha certa, você não precisa esperar fazer uma troca de marcha para fazer a retomada, né? Nós temos uma subidinha aqui pela frente, vamos ver se não vem vindo ninguém aqui para nos incomodar atrás, e vamos fazer uma saída aqui nessa subida para ver a aceleração, nível de ruídos. Não vem vindo ninguém, então vamos acelerar aqui. Você vê, não estou nem acelerando tudo. Aqui. Ele cresce bem de rotação, não vem nenhum ruído incômodo para dentro do carro ou vibração. Lógico, temos o ruído do motor diesel, que nesse carro ele é presente, né? Mas em termos de vibrações que desagradam, isso a gente não percebe. Ele é bem agradável. E como eu disse no começo, a GM adotou para essa versão 2021 um pacote de tecnologia e conforto e comodidade, vamos dizer assim, na parte eletrônica muito grande, né? Então, por exemplo, temos aqui o roteador de Wi-Fi,
Então você pode ter uma assinatura de Wi-Fi e esse sistema você pode conectar até 7 dispositivos no Wi-Fi. A vantagem é que com a antena do teto ela é 12 vezes mais potente do que a antena de um aparelho celular. Então, alguns lugares onde você tem sombra de sinal, com esse sistema você fica melhor conectado. Eu realmente questiono um pouco a utilidade desse sistema, mas tem muita gente que gosta dessa conveniência, né? E nesse visual todo aqui, o que fica bonito pra gente, como o nosso mestre Bob Sharp gosta, é da faixa degradê no para-brisa. Realmente isso traz um conforto a mais dentro do carro, né? Aqui um trecho de curvas bem agradável também. Sei que a rolagem da carroceria também não é excessiva. E voltando na parte de configurações elétricas, eletrônicas e ajuda o motorista. Esse aqui é o alerta de saída de faixa. Aí nós temos que lembrar o seguinte, hoje em dia tem dois sistemas. Tem o sistema de alerta de saída de faixa, que é aquele que você acaba saindo um pouquinho, comendo a faixa, ele vai te dar um apito, quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Aí, ó. Avisou que está saindo da faixa, mas ele não te corrige nada no volante, é só alerta. E tem o auxílio de permanência em faixa, que se você dá uma saidinha desse tipo aqui, o volante te puxa de volta. Então, nesse carro só tem o alerta, né? A gente tem ainda os alertas de ponto cego, que para um carro desse comprimento aqui é muito importante, principalmente andando no trânsito de cidade, nessas faixas que estão, até o Márcio lembrou bem agora há pouco, pega uma 23 de maio com esse carro aqui, eu falei lá no começo dos estacionamentos, mas você pega uma 23 de maio, então cada dia estreitando mais a faixa numa 23 de maio. Esse carro praticamente não cabe mais lá, né? Então, esse alerta de ponto cego é importante. Outro item que é de suma importância é o alerta de pedestre ou de obstáculo à frente. E com a grande vantagem da frenagem autônoma. Então, entre 8 e 80 km por hora, se algum animal, uma pessoa entrar na frente do carro, ele aplica o freio e faz a frenagem autônoma. O sistema de freio, vocês viram que é disco, né? Mas a modulação do pedal é bem agradável. Eu sou um pouco suspeito a falar disso, que eu tenho muitos amigos ainda dentro da GM, mas eu acho que o trabalho de calibração de freio, de ajuste de freio que é feito pelos engenheiros lá, é muito bom. Aqui, mais um radarzinho aqui para surpreender a gente, né? Então essa modulação ela é bem agradável. Como todo SUV raiz, a gente espera que ele seja bem compatível e bem tranquilo para andar numa estrada de terra como essa que nós encontramos, né? Ou seja, quem tem um carro desse espera aí com tranquilidade para uma fazenda, para o seu sítio. O sistema de controle de tração 4x4 com reduzida que a gente tem aqui. Vamos acionar o 4x4. A gente não tem o bloqueio de diferencial agora, ele é feito eletronicamente. Não tem mais o bloqueio que existia antigamente. Segundo os especialistas, funciona muito bem também. Que hoje não tá molhado, está bem seco. Não dá para testar toda a capacidade do carro, mas aqui nesse areião eu estou percebendo que ele passou sem tomar o menor conhecimento. Cana de ré também ajuda
para fazer umas manobras no meio do mato. A definição de imagem dessa câmera de ré é muito boa. E aqui vamos pegar essa descida e vamos acionar o controle de descida. Então a gente tem que parar o carro, acionamos o controle de descida, acendeu a luzinha verde aqui que ele está acionado e vamos soltar o carro e deixar ele descer. Aqui o sistema vai, escuta aqui o sistema acionando o freio, não temos pé, nem acelerador, nem freio, nem nada. Então tem todos os recursos também de um 4x4, um carro para andar fora de estrada quando necessário e sem muita preocupação. Vem segurando. É lógico que esse sistema ele é muito mais útil quando o piso é bem escorregadio, né? Logicamente, um carro com toda essa potência, nesse peso, esse conforto, não se espera um consumo de carro popular, né? Então, a gente vindo de São Paulo para Campinas, de São Paulo não, de São Caetano, quando eu peguei o carro para Campinas, que é o meu trecho padrão de verificação de consumo, fez 11 km por litro. Não é ruim, mas também não é excepcional o consumo para um motor diesel. Então eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, esse outro visual que a gente procurou mostrar para vocês. No site vai ter todas as informações, ficha técnica, lista de conteúdo, alguns detalhes a mais também a gente coloca lá. Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Deixe seus comentários para a gente, que a gente procura responder da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigado e até a próxima.